pois os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Mateus 10, versículo 36 já percebeu como algumas traições não vêm de longe, mas dormem ao lado? Como é que alguém que dizia te amar foi capaz de agir com tamanha frieza? E se o que fizeram com você não foi apenas maldade, mas parte de uma batalha espiritual muito maior do que parece? Esse vídeo é para quem já foi ferido dentro da própria casa e nunca entendeu o porquê. Você vai descobrir como sua espiritualidade e seu propósito maior incomodam até os mais próximos. E por que os escolhidos são quase sempre os alvos preferidos dos ataques mais sujos. Vamos falar de traição, transformação, proteção divina e do poder de uma alma que se recusa a se corromper. Meu nome é Hélio Venturani, sou um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E se você sente que essa mensagem é para você, é porque é mesmo. Este conteúdo vai abrir seus olhos e fortalecer sua fé, sua intuição e sua resiliência emocional. Já se inscreve no canal agora para continuar recebendo mensagens que tocam o espírito e fortalecem a jornada. Vamos juntos. Não existe corte mais profundo do que aquele feito por mãos conhecidas. Ser traído por estranhos é triste, mas esperado. Agora, quando a ferida é feita por alguém que dividiu a mesa com você, o peso é outro. É como se o coração parasse por um instante, tentando entender onde foi que o amor virou veneno. E no meio desse choque, o espírito se cala, buscando explicações que só o céu parece ter. É aí que começa a verdadeira jornada espiritual. O rompimento com quem era casa, sangue, abrigo. É também um convite ao despertar. A dor de ser alvo de quem você protegeu ativa em você um senso de introspecção poderoso. Você passa a enxergar não só o outro, mas a si mesmo com novos olhos. E nesse mergulho profundo começa o seu autoconhecimento. O que fizeram com você foi frio, calculado e sem remorso. Mas o que eles não sabem é que ao tentarem te destruir, ativaram em você uma força que eles não compreendem. Quando o escolhido é ferido, não é o fim, é a convocação para algo maior, porque existe uma proteção divina que envolve aqueles que carregam luz em um mundo cheio de sombras. Você pode até ter chorado em silêncio, mas não passou despercebido no mundo espiritual. Aquela dor que ninguém viu foi registrada como prova em uma batalha espiritual onde você é defendido por forças maiores. Cada lágrima que escorreu em silêncio é agora combustível para sua transformação. E mesmo que ainda doa, há um propósito nisso tudo. Não ignore o que aconteceu. Eles te subestimaram porque não entenderam a dimensão do seu propósito. A traição que aconteceu dentro da sua casa não foi só pessoal, foi espiritual. E quando mexem com os escolhidos, o céu não se cala. É por isso que hoje você está aqui, e não por acaso. Eles não chegaram com chifres e olhos vermelhos. Vieram com abraços com selos. Elma, estou aqui para tudo. O engano mais mortal é o que veste a roupa da empatia. Por fora, apoio. Por dentro, inveja, cálculo e manipulação. Você foi cercado por pessoas que fingiam amor, mas ensaiavam sua queda como se fosse espetáculo. Esse tipo de falsidade é tão bem ensaiado que chega a convencer até os mais atentos. Quando o mal se apresenta como carinho, o espírito precisa estar desperto. Por isso a importância de uma intuição fortalecida, que consegue ver além das palavras doces e das atitudes superficiais. E quando ela desperta, o que antes era confuso se revela com nitidez. Não é fraqueza sua ter confiado, é sinal de que sua essência ainda acredita na verdade. Mas quando o mal se instala dentro da sua zona de conforto, é porque o crescimento espiritual precisa começar pela limpeza. E sim, isso machuca, porque a limpeza do espírito exige coragem para abrir mão até de quem a gente ama. Eles riam enquanto te derrubavam, se alimentavam da sua bondade e usavam isso como fraqueza. O que você chamava de amizade era, na verdade, um disfarce. Mas entenda, o mal não suporta o bem por muito tempo. E quando percebe que não pode te corromper, tenta te corromper aos olhos dos outros. A boa notícia é que o tempo revela o que os olhos não viram no início. O que parecia proteção
era a armadilha, e o que parecia amor era só mais uma forma de controle. Mas agora que você enxerga, não tem mais como voltar atrás. Sua espiritualidade já percebeu o que sua mente ainda resistia em aceitar, e isso muda tudo. Algumas pessoas não suportam se olhar de verdade, e quando você aparece com sua luz, sua verdade, sua entrega, você se torna um espelho, um reflexo do que elas não conseguem mais ser. Não é que você tenha feito algo errado, é que sua presença expôs o que elas escondiam de si mesmas há muito tempo. Elas preferiam pensar que ninguém era bom de verdade, que todo mundo tinha um lado podre. Aí, Volkashigu, com fé, com valores, com bondade genuína, e isso as incomodou. Porque se existe alguém como você, então elas não têm desculpa para continuar sendo tóxicas. Você virou prova viva de que ainda existe pureza. E o que se faz com o espelho que mostra demais? Tenta-se quebrá-lo. Foi isso que fizeram contigo. Começaram com olhares tortos, depois comentários sutis, até chegar nas acusações absurdas. Mas tudo isso não foi sobre você, foi sobre o que você revelava. A sua luz gritou onde elas queriam silêncio. Mesmo sem intenção, você provocou uma crise existencial em quem não queria mudar. E quando a mudança não é aceita, o ataque é inevitável. Você foi o gatilho da consciência alheia, o despertador que tocou em meio a um sono de mentiras, e por isso tentaram te silenciar. Mas o que carrega propósito não é apagado. A verdade é que você não fez barulho. Você só foi presença, só caminhou com autenticidade em meio a tanta performance. E isso bastou para estremecer as máscaras. Eles não queriam te destruir. Queriam destruir o que viam em você e que já não suportavam enxergar em si mesmos. Mas isso não depende mais deles. Ser bom hoje é quase um ato de resistência. Em tempos onde esperteza virou qualidade e enganar é considerado habilidade, manter a bondade virou ofensa. Você não foi ingênuo, você apenas decidiu não se perder nos jogos sujos. E por isso, virou alvo de quem lucra com a malícia. Sua espiritualidade sempre foi firme, mesmo quando suas emoções estavam em pedaços. E isso os incomodava profundamente, porque pessoas quebradas, mas ainda assim puras, são raras, são preciosas. E no mundo onde o comum é ferir antes de ser ferido, quem oferece amor se torna perigoso. O mais impressionante é que você não buscava exaltar sua luz. Você só queria paz, só queria viver com propósito, verdade, leveza. Mas isso virou ameaça para quem trocou alma por aparência. Gente que vive de manipular não suporta quem vive de verdade. E foi por isso que te atacaram. Eles tentaram te pintar de ingênuo, de fraco, de exagerado. Mas só você sabe o preço que pagou para continuar inteiro. E mesmo sendo bombardeado por todos os lados, você não cedeu. Sua resiliência emocional se construiu na dor, no silêncio, na resistência. E isso tem um valor que só o céu reconhece por completo. Talvez você não veja ainda, mas existe um crescimento espiritual acontecendo dentro de você agora. Cada injustiça, cada traição, cada palavra lançada como flecha, tudo isso está sendo reciclado em força. E o mundo pode até não reconhecer isso, mas o céu já te marcou. E ninguém apaga o que é escrito com propósito. Se de alguma forma esse vídeo tocou seu coração, se ele colocou em palavras aquilo que você estava sentindo há muito tempo, considere deixar um valeu aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a continuar existindo, trazendo mais conteúdos que fortalecem a sua fé, despertam o autoconhecimento e alimentam a sua jornada espiritual. É simples, basta clicar no botão valeu aqui logo abaixo do vídeo, ao lado do botão de curtir. Sua contribuição faz parte dessa corrente de luz que estamos construindo juntos. É mais do que um apoio, é um gesto de quem acredita que a verdade precisa continuar sendo dita. E agora, segura firme, porque o que vem a seguir vai revelar por que tentaram apagar sua essência com tanta força. Não encontraram falhas em suas atitudes, então inventaram narrativas. O assassinato de caráter é um crime silencioso, mas brutal. Não exige provas, só exige volume, repetição e um pouco de influência. E isso foi exatamente o
que fizeram com você. Uma mentira bem contada, temperada com falsos sorrisos e pitadas de inveja. Eles sabiam que você era inocente, mas a verdade não servia aos interesses deles. O que eles queriam não era justiça, era controle. E como você não se curvava, decidiram minar sua reputação. Bastou uma frase solta no momento certo e o estrago começou. Gente que antes te admirava passou a olhar torto, sem nem saber o motivo. Isso não foi só uma fofoca, foi uma tentativa de destruir sua identidade espiritual. Eles mexeram com sua dignidade, sua história, sua entrega. E o mais perverso, fizeram isso como se estivessem certos. Criaram um teatro de preocupação, fingindo que só estavam abrindo os olhos dos outros. Mas no fundo, era puro veneno. E sabe por que doeu tanto? Porque você sempre foi transparente. Nunca escondeu quem era, nunca precisou manipular e ver sua autenticidade sendo distorcida. Assim te fez questionar a própria realidade. Foi como caminhar num lugar onde tudo parecia mentira, menos sua dor. Mas mesmo diante dessa injustiça, você permaneceu firme, porque quem tem propósito maior não se perde em vozes rasas. O que fizeram com você foi nojento, foi cruel, mas também foi a prova de que sua espiritualidade incomoda o mundo da aparência. E isso, embora doa, é sinal de que você carrega algo precioso. A verdade tem um ritmo diferente da mentira. Ela não grita, não se apressa, ela caminha, mas quando chega, desmascara tudo. E foi isso que começou a acontecer. Aos poucos, as versões que inventaram sobre você começaram a desmoronar. As incoerências apareceram. As máscaras, antes tão convincentes, começaram a rachar. Mas não sem custo. Você ficou com cicatrizes invisíveis, dores que o corpo não mostra, mas que a alma sente todos os dias. E mesmo com a verdade se revelando às vezes, ainda bate aquele vazio, aquela pergunta silenciosa: por que comigo? O tempo revela com maturidade espiritual e revela com propósito. Eles tentaram apagar sua luz, mas acabaram iluminando os próprios pecados. No esforço de te desacreditar, se revelaram gente que sorria em público, mas destilava ódio em silêncio. E o mais assustador é que alguns ainda acreditam que estão certos. Justificam o mal que fizeram com supostos motivos espirituais. Só que a verdadeira espiritualidade não destrói. Ela não precisa manipular, nem trair, nem manchar nomes para se sentir segura. A fé verdadeira se expressa em misericórdia, em intuição fortalecida, em discernimento. E quando esse discernimento chega, não tem mais volta. Você nunca mais verá essas pessoas com os mesmos olhos. Essas cicatrizes, elas não te definem. Elas são lembranças de onde você passou e não quebrou. Elas são marcas de uma superação de desafios que poucos entenderiam. E agora, com mais clareza e menos ilusões, você segue mais leve e com um novo nível de autoridade espiritual. Porque o que ficou foi verdade, e o que caiu eram só máscaras. Eles não sabiam lidar com alguém que não joga o jogo. Em um mundo viciado em máscaras, quem vive com autenticidade vira ameaça. E você nunca fingiu, nunca buscou palco. Só queria viver em paz, com integridade, com o coração limpo. Mas isso, para eles, era afronta, porque você não se encaixava no teatro. E quando não conseguem controlar alguém, tentam silenciar. Usam rótulos como armas. Dizem que você é intenso demais, difícil, arrogante. Mas tudo isso é só código para não conseguirmos manipular. Eles queriam moldar sua alma, e como não conseguiram, quiseram destruir sua imagem. Pura estratégia de defesa. Você não ameaçava ninguém com palavras. Era sua presença que gritava. Era sua luz silenciosa que revelava o teatro. E isso os apavorava, porque você era a prova de que ainda existe gente verdadeira, que ainda existe fé sem vaidade, amor sem interesse. E isso desmonta sistemas inteiros de hipocrisia. Você viveu essa batalha espiritual sem querer entrar nela. Mas agora que está dentro, você precisa entender, foi escolhido, e os escolhidos incomodam. Eles não agradam a todos, porque não nasceram para agradar. Nasceram para carregar algo do céu, mesmo que o inferno tente apagar. E isso tem um preço.
Mas esse preço não foi em vão. Cada crítica, cada julgamento, cada rejeição foi uma confirmação do seu propósito maior. Porque ninguém apedreja pedra sem valor, e ninguém se levanta contra quem não está de pé. Voca esta do Pei está sendo usado, não destruído, moldado, não derrotado, e isso, espiritualmente, é vitória. Eles pensaram que estavam te queimando, mas estavam te refinando. O fogo que eles acenderam para te consumir foi o mesmo que o céu usou para te purificar. Você saiu ferido, sim, mas saiu mais limpo, mais desperto, mais forte, porque o fogo não destrói o ouro, ele só tira as impurezas. Você foi lançado em meio às chamas da mentira, da injustiça, da falsidade, mas não se perdeu. E não é porque foi fácil, é porque você carrega resiliência emocional e uma conexão com o alto que não pode ser rompida. Mesmo quando não entendia, sua alma se mantinha firme. O que era para ser o seu fim, virou o seu renascimento. Gente que te viu caído agora, vai ter que te ver de pé. Porque o que aconteceu foi espiritual, foi profundo, foi sagrado. E enquanto eles celebravam sua queda, o céu preparava sua transformação. Não com vingança, mas com elevação. Hoje, você carrega marcas, mas carrega também maturidade. E sabe o que isso significa? Que você atravessou o vale e saiu do outro lado com mais espiritualidade, mais visão, mais discernimento. Agora você não entra em qualquer lugar, não se envolve com qualquer pessoa e não entrega mais sua alma de bandeja. Eles alimentaram o fogo com mentiras, mas você saiu dele com verdade. E agora, o que antes era dor virou inspiração. Sua história não é um drama, é um chamado. E cada passo a partir de agora carrega mais propósito, porque quando o fogo não te destrói, ele te revela. Eles te julgaram pelas costas, e o mais doloroso é que você nem sabia que estava sendo julgado. Era um tribunal sem aviso, sem direito à palavra, sem chance de defesa. As conversas aconteciam em grupos fechados, sorrisos eram mantidos em público, mas a condenação já estava escrita. E sabe o que mais doeu? O silêncio de quem dizia te amar. Você foi arrastado para um julgamento coletivo, onde introspecção virou frieza, limites viraram egoísmo, silêncio virou culpa. E as pessoas que sabiam da sua verdade se calaram, não porque não acreditavam em você, mas porque tinham medo de se queimar junto. E a covardia vestiu a roupa da neutralidade. Esse tipo de abandono não machuca só o coração, ele balança a alma, faz você se questionar se vale a pena confiar em alguém. Mas nessa batalha espiritual, quem é escolhido aprende a andar só. Aprende a confiar mais em Deus do que nas vozes ao redor. Aprende que às vezes, o céu é o único lugar onde a verdade é ouvida. O problema não era sua voz, era o volume da mentira. E quando a mentira é contada por muitas bocas, o inocente vira vilão em questão de segundos. Mas o tempo, sempre ele, começa a agir. E o que parecia fato começa a se revelar como invenção. As máscaras caem e o juiz verdadeiro começa a agir, o espiritual. Hoje você entende, o tribunal era dos homens, mas o julgamento real é do céu. E lá, sua fé, sua entrega, sua resiliência emocional foram vistas. O que parecia injustiça, agora é ferramenta de preparação. Porque quem foi julgado injustamente será honrado abertamente. E isso ninguém pode impedir. Eles estavam podres por dentro, mas você era o mais acessível. Toda a sujeira que eles acumulavam, derramaram em cima de você. Sem dó, sem culpa, você virou alvo não por merecimento, mas por conveniência. Era mais fácil culpar você do que confrontar os próprios demônios. Você virou depósito do lixo emocional deles. Se sentiam pequenos, culpavam sua intuição fortalecida, estavam frustrados, chamavam sua calma de arrogância, se sentiam ameaçados, rotulavam sua firmeza como grosseria. Nada era sobre você, era tudo sobre o que eles não conseguiam lidar dentro deles mesmos. E você, sem entender, carregava fardos que nunca foram seus. Eles usaram sua empatia contra você. Sabiam que você não revidaria, que perdoar é fácil e que suportaria em silêncio. Então abusaram da sua luz como se fosse obrigação sua iluminar as trevas deles. Mas existe um limite.
E quando a alma entende que está sendo violentada, o espírito desperta. O que você viveu foi abuso espiritual e emocional, disfarçado de amizade, amor, parceria, mas por trás dos sorrisos havia projeção, inveja e um desejo secreto de te ver cair. Você era a válvula de escape deles, e mesmo assim, ainda tentou amar, acolher, entender, até que entendeu que não era justo se sacrificar por quem se recusa a mudar. Agora, você se levanta, não como vítima, mas como alguém que venceu. Você não é mais o depósito da dor alheia. Agora você é canal de cura, de inspiração de verdade, porque o que te fizeram não define quem você é. O que você fez com a dor, isso sim, e você transformou tudo em crescimento espiritual. A verdade não precisa correr, ela só precisa ser. Mesmo quando o mundo insiste em abafá-la, o céu registra. Cada lágrima sua foi vista, cada injustiça anotada. Você pensou que estava sozinho, mas o mundo espiritual estava observando tudo em silêncio. E o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. Enquanto os homens conspiravam, o céu escrevia. E quando o tempo certo chega, o que era segredo vira testemunho. Porque Deus não esquece dos seus. Ele permite a dor, mas jamais ignora a espiritualidade ferida de um filho fiel. O que te fizeram foi maldade, mas o que ele vai fazer é justiça. Não pense que foi em vão aquela traição silenciosa, o abandono disfarçado, as palavras torcidas. Tudo isso se tornou semente, e no tempo certo, essas sementes florescem em transformação, força e autoridade. Não é vingança, é o retorno natural de quem vive com propósito e não se corrompe no caminho. Você está sendo preparado para ser resposta. E pro isso, precisou viver aquilo que ninguém vê. O céu te forjou no oculto, para que sua luz brilhe onde só os escolhidos conseguem permanecer. Não é sobre ser notado, é sobre ser sustentado. E você está sendo sustentado por algo que não quebra, não falha e não mente. A verdade está chegando, e com ela, a proteção divina, que vai te cercar de honra, onde antes só havia vergonha. Porque enquanto mentiram sobre você, o céu preparava a verdade, que ninguém poderá mais ignorar. E quando ela se manifestar, não será você que falará, será o tempo, e o tempo não erra. Você começou a duvidar da própria memória, da própria emoção, da própria sanidade, e isso não foi acidente. Foi uma estratégia, uma das mais perversas. Eles não agiram sozinhos. Criaram um ambiente onde todos repetiam a mesma distorção, um ciclo de gaslighting coletivo desenhado para te confundir até você duvidar de si mesmo. Comentários sutis, olhares enviesados, insinuações sorrateiras. Você anda diferente, tem algo estranho no seu comportamento. Não sei, acho que você está exagerando. Nenhuma acusação direta, só doses controladas de dúvida. E quando vem de várias pessoas ao mesmo tempo, a alma se curva. O objetivo era um só, controle. Se eles te fizessem duvidar de si mesmo, poderiam manipular sua narrativa. E enquanto isso, se protegiam por trás da falsa preocupação. Mas era tudo parte do mesmo script. Você, lentamente, perdia a confiança na própria intuição. E isso é perigoso, porque desconecta você de Deus. Mas você resistiu. Mesmo sem entender tudo, algo em você dizia que havia mentira por trás do cuidado. E esse algo era o espírito. Ele nunca se cala. Ele sopra verdades no meio da névoa. E foi assim que você começou a despertar, começou a questionar, começou a enxergar. E a dor virou autoconhecimento. Hoje, você sabe que aquilo foi perversidade disfarçada de zelo, que aquelas palavras doces escondiam intenções sujas. Mas agora que você vê, você não volta mais. A luz foi acesa. E onde, halas, o controle das trevas se dissolve. Eles perderam o jogo no momento em que você decidiu confiar de novo na sua espiritualidade. Se você fosse inocente, eles teriam que encarar seus próprios erros. E isso eles nunca estiveram dispostos a fazer. Então criaram uma versão sua, distorcida, mentirosa, convenient. Te colocaram como o problema para poder continuar se sentindo certos, limpos
santos. Era uma estratégia de sobrevivência emocional, mas às custas da sua verdade. Transformaram sua resiliência emocional em frieza. Sua firmeza virou arrogância. Seu afastamento virou desprezo. Eles reescreveram sua história com canetas sujas e se fizeram de vítimas no próprio roteiro que encenaram. Porque se você era o vilão, então eles podiam continuar com suas máscaras brilhando diante dos outros. Não era sobre você, era sobre a imagem que eles queriam manter. Você ameaçava essa imagem simplesmente por existir, por ser real, por carregar espiritualidade sem performance. Isso era perigoso demais para eles. Então, inventaram pecados que você nunca cometeu e jogaram sobre você as culpas que eles não queriam carregar. Mas o tempo é mestre em corrigir narrativas. Ele é o editor que o céu usa para mostrar quem realmente era quem. E quando a verdade começa a aparecer, os falsos halos perdem o brilho. O que antes era admiração se torna estranhamento. E quem antes parecia forte começa a tropeçar nas próprias mentiras. Hoje, você já entende. Eles não queriam justiça. Queriam um enredo onde saíssem limpos, mesmo sujos. Você foi o vilão da história deles, mas nunca foi o vilão da sua própria. E a vida está começando a mostrar isso, não com escândalo, mas com consistência. E quem tiver olhos espirituais vai enxergar. Eles te machucaram de todas as formas que puderam, mas não conseguiram tocar no que você tem de mais valioso, sua essência, a sua alma escolhida, marcada por Deus, guardada com zelo. Atravessou o caos sem perder a luz. E essa pureza, essa força silenciosa, é o que os deixa inquietos até hoje. Você foi ferido, sim, mas não foi vencido. Passou por noites escuras, lágrimas escondidas, crises profundas, mas continuou amando, mesmo com medo. Continuou acreditando, mesmo sendo desacreditado. Isso não é fraqueza, isso vai viva. E quem tem fé, tem tudo o que precisa para continuar. O corpo pode se cansar, a mente pode se confundir, mas o espírito se renova. E o seu tem sido renovado dia após dia, porque sua proteção divina nunca foi quebrada. Mesmo nos momentos em que parecia que tudo estava perdido, você era sustentado por mãos que não se veem, mas que nunca falham. Eles queriam apagar você, mas só conseguiram deixar mais evidente o que você carrega. Sua espiritualidade, sua dignidade, sua paz interior. Tudo isso resistiu à tempestade. E hoje quem te vê não imagina o que você já suportou, mas essa é a marca dos escolhidos. Sofrer em silêncio e florescer à vista de todos. Você não precisa se defender mais. Sua luz já faz isso por você. E o que permanece em pé depois de tanta dor não é comum, é sagrado. É sinal de que existe um propósito maior que te mantém de pé, mesmo quando o chão tenta desaparecer. Eles feriram, mas não venceram. Eles pensaram que o silêncio de Deus era esquecimento, que a demora da resposta divina era permissão para continuar te ferindo. Mas o céu nunca esteve ausente. Ele estava apenas preparando o cenário, porque quando o tempo de justiça espiritual chega, não há disfarce que resista à verdade. Você foi deixado de lado, humilhado, desacreditado, e ainda assim permaneceu em silêncio. Esse silêncio não foi fraqueza, foi obediência. Você escolheu confiar, e quem confia em Deus não será confundido. Agora a colheita chegou, e o que antes era dor virou trono. O que era queda virou honra. O mesmo palco que foi usado para te envergonhar está sendo reformado para te levantar. E isso não é vaidade, é restauração. É o resultado da batalha espiritual que você enfrentou sem retaliar. A sua espiritualidade venceu o sistema, a manipulação, as mentiras, porque luz não se apaga com trevas. Deus está fazendo questão de mostrar que você não foi esquecido. Ele está virando as mesas. E quem riu da sua dor agora, assiste calado a sua ascensão. Isso não é sobre provar nada para ninguém. É sobre cumprir o propósito maior que sempre esteve em você. E ninguém mais pode parar. Você é prova viva de que os escolhidos podem até ser traídos, mas nunca serão destruídos. Seu nome, sua essência, sua missão
Tudo está sendo reposicionado com honra. O céu não se cala quando o inocente sofre. Ele apenas age no tempo certo. E esse tempo chegou. Agora me responde com sinceridade. Quantas vezes você achou que estava sozinho nessa dor? Quantas vezes pensou que ninguém via, ninguém entendia, ninguém se importava? E agora, depois de tudo o que ouviu aqui, ainda consegue achar que não há um plano maior em ação? Talvez o que você viveu não foi um castigo, mas um chamado. Talvez a traição foi a porta de entrada para a sua transformação espiritual. E se for isso mesmo, você está pronto para responder esse chamado? Pronto para deixar o passado onde ele pertence e viver a identidade de quem foi separado? Comenta aqui embaixo o que mais tocou você neste vídeo, o que fez sentido. Sua história importa e pode ser o respiro que outra alma precisa. Compartilha isso com quem precisa acordar, com quem foi silenciado, com quem ainda acha que foi fraco por ser bom. E se você sentiu que essa palavra foi para você, deixa o like. Isso fortalece o canal e espalha a verdade. E se quiser apoiar ainda mais essa missão, clica no botão Valeu aqui embaixo. É simples. Fica logo abaixo do vídeo e sua contribuição ajuda a manter essa comunidade viva, trazendo conteúdo de espiritualidade, autoconhecimento, fé e propósito para quem realmente precisa ouvir. Tem outros vídeos aqui no canal que vão aprofundar ainda mais o que falamos hoje. Então se inscreve agora, ativa o sininho e mergulha nessa jornada com a gente, porque a sua história não termina aqui, ela só está começando.